Oi pessoal, tudo bem? Olha, hoje nós não vamos trabalhar com nenhuma frase. Após a última publicação do último vídeo, eu recebi alguns pedidos que trouxeram meio que uma necessidade de eu continuar a falar um pouquinho mais sobre metas. Eles falaram o seguinte: Loureiro, aprofunda um pouco mais o tema e me fala da forma correta, da melhor estratégia para fixarmos metas que de fato vão ser alcançadas. Tá? Então, esse nosso vídeo vai ser dedicado a isso, de modo a que a gente possa especificar um pouco mais sobre o que significa meta e como melhor elaborá-las. De início, eu já queria fazer uma distinção com vocês. Afinal de contas, qual a diferença entre desejo e meta? Afinal de contas, qual a diferença? Quando eu falo, puxa, eu queria ser rico, esse é um desejo ou é uma meta? Típico desejo, na verdade. Quem não queria eventualmente ter uma condição de vida melhor, crescer economicamente, enfim, poxa, eu queria passar naquela prova, eu queria viajar para aquele local. Desejos. Já no que diz respeito à meta, nós vamos ver, esse é um processo delineado, com premissas e que de fato aumentam significativamente a chance de você atingi-la. E para eu provar isso, eu queria trazer uma pesquisa que foi feita pela Universidade da Carolina do Sul em 1997, bem interessante. Eles pegaram inúmeras pessoas que costumam fazer promessas de final de ano. Sabe aquelas pessoas que chegam 30 de dezembro, 31 de dezembro e falam, pô, esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou malhar, esse ano eu vou fazer uma academia, esse ano eu vou poupar um pouco do meu salário para fazer aquela viagem que eu quero fazer, enfim. Aquelas pessoas que chegam no dia 30 e fazem a sua lista de promessas. A Universidade da Carolina do Sul mapeou essas pessoas e as acompanhou após as suas promessas de final de ano. Ou seja, eles falaram, olha, quais são as promessas que você está fazendo? São essas. Enfim, e depois os acompanhou. E o resultado não foi nada animador. Eles depois reportaram, em um paper, mais de 91% das pessoas que fizeram a promessa de final de ano as abandonaram menos de 2 semanas depois. E a razão é muito simples. Essas promessas de final de ano representam meros desejos e não metas. Bom, pensando, portanto, na estratégia de fixar metas que têm uma probabilidade maior de ser alcançadas, foi criado um modelo bem clássico, já bastante conhecido e que eu queria trazer para quem ainda não conhece. É o que eu chamo de modelo SMART. Esse modelo foi criado nos Estados Unidos e tem o nome S-M-A-R-T, SMART, como o início das palavras que representam cada um dos tópicos da meta. Como é em inglês, a gente vai fazer uma tradução aqui para exemplificar cada uma delas. O S do SMART significa específica ou specific. Ou seja, a ideia é que a tua meta seja uma meta específica, bastante específica em relação àquilo que você quer alcançar. Vou dar um exemplo. Olha, esse ano de 2017 eu queria salvar algum dinheiro. Isso é uma meta? Não. Afinal de contas, se você no final de 2017 tiver salvo ou economizado R$1, teoricamente você alcançou a tua meta. Algum dinheiro, algum dinheiro. Ou seja, esse ano eu quero fazer uma viagem. Meu amigo, se você pegou o carro aqui em São Paulo e foi até Guarulhos, você fez a viagem. Ou você foi até Ribeirão Preto, você fez viagem. Às vezes não era aquilo que você tinha em mente. Então ela tem de ser específica. Por exemplo, esse ano eu quero guardar 10% do meu salário de janeiro a dezembro e, portanto, no final de dezembro, levando em conta o que eu vou guardar em cada mês mais correção e juros, eu terei na minha conta bancária X. Isso é meta. A partir do momento em que você coloca especificamente aquilo que você deseja alcançar, a promoção, uma melhora no seu relacionamento, um certo peso. Poxa, eu quero emagrecer nesse ano. Se você emagrecer 10 gramas, teoricamente você emagreceu. Mas quanto especificamente? Esse é o primeiro passo. A meta deve ser mensurável. E o que eu chamo de mensurável, que vem de measurable no inglês, é você ter a oportunidade de paulatinamente analisar se você está no caminho certo. Se a tua estratégia está sendo boa. Por exemplo, esse ano eu quero emagrecer 12 quilos, 1 quilo por mês. Ora, ao final do primeiro mês, você tem como analisar, simplesmente se pesando, se a tua estratégia está sendo boa. Ou seja, se o nutricionista que você foi lhe tocou bem, se as atividades físicas que você está fazendo está te levando para o caminho que você deseja, se aquilo que você fez enquanto estratégia está funcionando. E muito simples, se não estiver, muda a estratégia, pense em outra, aprende com a que não deu certo e estabelece uma melhor. Então, você precisa constantemente mensurar a tua estratégia. Isso vale para tudo, isso vale para o seu negócio, vale para o seu relacionamento, vale para o seu trabalho, isso vale para o seu lazer, para tudo. Então, esse é o segundo elemento.
ela é mensurável? Você pode analisar se você está indo no caminho certo? Porque por vezes nós começamos uma estratégia e vemos que o caminho foi desviado, que nós não estamos indo para onde desejamos ir. E sendo mensurável a tua meta, você pode voltar ao curso. Eu mudei um pouquinho, quem sou eu, né? Mas mudei um pouquinho o conceito de SMART, porque eles falam do A dentro de um outro conceito. Eu gosto muito de acknowledgement, ou seja, a ideia de perguntar-se o seguinte, no modelo SMART, no A. Quem são as pessoas que podem contribuir para que você alcance a tua meta? Meus amigos, a gente já falou no passado da importância de você ter pessoas ao teu lado, pessoas importantes que podem colaborar com o seu sucesso, com o seu crescimento, com a sua liderança. E dentro dessa perspectiva, é muito interessante quando você fixa uma meta, pensar em quem são as pessoas que poderão contribuir com você nesse processo, que são importantes dentro desse processo. E eu vou dar um exemplo. Eu não sei se vocês sabem, a minha origem é jurídica. Eu sou advogado de formação, formei, em 1996 e durante muito tempo eu advoguei com muita ênfase. Ainda temos um escritório, enfim. E dava aula em cursos preparatórios jurídicos. E eu tive um aluno que queria ser juiz. Ele era bancário, gerente de banco, estava muito insatisfeito com a sua carreira e desejava ser um juiz federal. E aí então nós começamos a conversar tal, e ele falou, Tony, puxa, vai ser muito difícil, eu sou casado, tenho uma filha, trabalho muito, pouco tempo que eu tenho eu teria de substituir mesmo, de subtrair o convívio da minha família para poder estudar, enfim. E na época então eu trouxe esse conceito de SMART, e no A eu falei da importância dele chamar as pessoas que são importantes para ele, e efetivamente fazer a meta dele uma meta conjunta, no caso, da família. E depois de um tempo ele me relatou que ele fez o seguinte, ele chegou em casa, chamou a esposa, teve uma conversa com ela falando do objetivo dele de ser juiz federal, que ele estava insatisfeito, que o dinheiro mal dava para pagar as contas da casa, enfim. Ela comprou a ideia e ele teve uma conversa linda com a sua menina de 5 anos. Ele chamou a filha e falou, filha, papai quer fazer um concurso, esse concurso vai permitir isso e aquilo, eu vou ter mais tempo para brincar com você, a gente vai poder viajar, vou poder lhe dar uma educação melhor, enfim. E aí ele falou, só que eu tenho um problema. O problema é que quando eu chegar em casa, eu tenho que estudar todas as noites. E o papai adora brincar com você. Então eu preciso que você me ajude. Me ajude fazendo o seguinte, quando eu chegar do banco, nós vamos brincar 1 hora. Vamos rolar, vamos brincar tal, mas depois de 1 hora, você tem de fazer com que o papai vai estudar. Mesmo que ele não queira, que ele esteja com preguiça, que ele queira ficar brincando com você, você tem de ajudar o papai a estudar, porque ele vai conseguir com isso passar no concurso e a gente vai conseguir tudo isso que eu falei. Você me ajuda? Ela falou, pode deixar, papai. E ele me disse depois de um tempo que ele chegava em casa, brincava, rolava e dava o horário, ela falava, ó papai, estudar. E às vezes ele não tinha comido direito, ele não estava ainda no jeito que ele queria, ele falava, não filha, mais 10 minutos. Ela falou, não senhor, vai estudar. Então, olha só, ele potencializou a meta dele, trazendo as pessoas que eram importantes para a vida dele para esse projeto. Então vamos lá, a meta tem de ser específica, a meta tem de ser mensurável, você tem de analisar, poder analisar o teu progresso. Precisa haver a percepção de quem são as pessoas que são importantes nesse contexto para você e trazê-las para a tua meta. Né? Ela tem de ser realista, o R é realistic, ela tem de ser realista. Ou seja, afinal de contas, é uma meta plausível para esse momento da tua vida? E aqui muito cuidado, porque vocês podem estar pensando, pô Tony, no vídeo passado você falou para sonhar grande e agora você vem dizer que a meta tem de ser realista? Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Imagina que o sujeito pesa 150 quilos, hipertenso, colesterol alto, e ele deseja correr uma maratona. Ele fala, Tony, a minha meta é correr os 42 quilômetros, é isso que eu desejo. Essa é uma meta realista? Para mim é. 100% realista. Agora, se ele disser para mim, Tony, eu quero correr uma maratona semana que vem, aí não é. A meta é realista, mas o prazo não é realista. Então, essa questão da meta ser realista ou não tem a ver com a análise do seu momento, se conhecer, perceber a sua realidade e estabelecer um prazo e uma condição que você possa alcançá-la. Né? Então ela é realista nesse conceito. Outra coisa, se você tem 50 anos de idade e me fala, a minha meta é ser campeão mundial dos 100 metros rasos, eu acho pouco provável que você consiga, não é verdade? Vai competir com o Usain Bolt lá com 20 e poucos anos, com aquela perna longa, eu acho que é pouco provável que você consiga. Então é isso, é bom senso. Bom senso quanto à meta e bom senso quanto ao prazo. E finalmente, o último elemento do SMART, o T, que tem a ver com
timing. Meus amigos, meta sem prazo não é meta. A ideia é que você estabeleça a tua meta e fixe um prazo para que você possa alcançá-lo. E por que esse prazo é importante? Porque ele coloca um pouquinho de pressão no processo. Ele começa, a cada dia que passa, você fala, caramba, mais um dia passou e mais um dia eu preciso fazer algo que vai me colocar mais próximo da minha meta, que vai fazer com que eu alcance essa meta, enfim. E aí, meus amigos, a chance de você realizá-la é maior, porque cresce em você um senso de urgência. Hoje as pessoas têm muito pouco disso, não é verdade? E eu imagino que, eu sinceramente acredito que faz falta um pouquinho de senso de urgência naquilo que é relevante para a tua vida. Então é isso. Se ela é específica, se ela é mensurável, se ela envolve as pessoas que são importantes para vocês, se ela é realista e se ela tem um tempo determinado, a tua chance de alcançar a tua meta será imensamente potencializada. Você pode estar pensando o seguinte, mas Tony, a pessoa pode encontrar obstáculos nesse processo. Como agir? Isso é assunto para outro vídeo, mas nós vamos abordar. Um abraço para vocês e até a próxima. Valeu, gente!